Olá, sou Tamara Campos, educadora financeira, junto com a Miriam Dantas, consultora financeira. Estamos em mais um episódio do podcast Por Dentro do CNPJ. Porque se você não está no seu CNPJ, você está dentro do CNPJ de alguém. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber a capitã da Polícia Militar, Débora Dantas. Seja muito bem-vinda. Você que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. E fale para nós, Débora, como que você chegou nessa profissão tão bonita? Obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, para poder trazer um pouquinho da minha história, falar um pouquinho também da Polícia Militar, que é essa instituição que eu amo, que eu exerço essa função com muito carinho. Então, minha história com a Polícia Militar é bastante antiga, eu tenho familiares que eram policiais e acabaram se tornando inspiração para mim, para minha vida. Então, quando eu saí do ensino médio, eu já tinha essa vontade de ser policial militar, que não se concretizou logo de início, nos primeiros vestibulares que eu prestei, mas depois de um tempo eu consegui ingressar na Polícia Militar através de um cargo que não existe mais hoje, que é soldado policial militar temporário, que era só para exercer funções administrativas. Então a gente prestava o concurso, trabalhava por 1 ano ou 2 no máximo, só auxiliando nas funções administrativas das unidades da polícia, e depois encerrava essa nossa função, né? E nesse 1 ano que eu permaneci prestando os meus serviços ali, eu conheci mais ainda a Polícia Militar, não só de olhar de longe, como eu olhava meus tios, meus primos, mas eu conheci por dentro dessa instituição e aí eu me encantei ainda mais, né? Você vê pessoas dando sua vida por outras pessoas, né? Dando seu tempo, a coragem de ir atuar numa ocorrência onde muitas pessoas vão ao contrário do perigo, e o policial militar vai lá para tentar prender um criminoso, reaver um bem que foi subtraído de alguém. Então, eu comecei a observar e isso me fez querer mais ainda. E aí, eu me dediquei, estudei, passei no concurso. E aí, em 2011, então, eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Lá eu permaneci em São Paulo por 3 anos, me formei. E em 2013, em dezembro, eu estava formada, aspirante oficial da Polícia Militar. Realizei um sonho, sempre foi meu sonho entrar na academia. E em 2014 eu já estava aqui exercendo as minhas funções como aspirante, consegui retornar aqui para o interior, aqui em Presidente Prudente, na minha terra natal, né, vamos dizer assim. E desde então trabalhei em algumas funções, né? Trabalhei no serviço operacional, trabalhei na área de Presidente Venceslau, depois retornei aqui para Presidente Prudente. Atualmente eu já sou capitão, então já galguei alguns postos aí, desde da função de aspirante até capitão. E hoje eu exerço as minhas funções na seção de comunicação social do Comando de Policiamento do Interior 8, que é a nossa sede do grande comando aqui em Presidente Prudente. Que gostoso. Muito bem. Débora, seja muito bem-vinda. Nós gostaríamos hoje de falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. E esse podcast aqui, a gente costuma falar muito sobre finanças, e a gente gostaria também de saber como que a independência financeira pode ajudar uma mulher nessa situação. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher. O que a Polícia Militar tem a dizer sobre isso? Quais os dados que a Polícia Militar tem hoje sobre essa situação? Infelizmente, hoje a violência contra a mulher ela está no auge, né, do assunto, nas mídias, na imprensa de uma forma geral. Infelizmente, né, esse ano nós completamos 20 anos da Lei Maria da Penha. Em agosto de 2026 serão 20 anos da lei, que é uma lei muito importante que norteia praticamente todo o ordenamento jurídico nosso. E ainda assim, os registros não diminuem. Então, nós chegamos em 2025 no máximo assim, de registros de casos, considerando todo o Brasil, né? Então, o Ministério da Justiça, ele soltou dados, né, estatísticos a respeito do Brasil. Então, nós tivemos em 2025 1.470 casos de feminicídios. Né? Então, não é só a violência em si, é o feminicídio mesmo, é o homicídio contra a mulher que ele foi consumado, infelizmente. Isso significa que em 2025, 4 mulheres morreram por dia. E no estado de São Paulo, nós, infelizmente, somos um dos estados que nós nos destacamos. Tivemos mais casos aqui. Então, é um problema que é complexo, é desafiador,
principalmente porque ele não é só um problema de polícia. Eu costumo dizer assim, às vezes é mais fácil para a gente reduzir índices de roubos, por exemplo. Porque se eu olho um determinado local, consigo fazer uma análise estatística, um mapeamento, e eu vejo que naquele determinado bairro eu estou vendo os índices de roubo subir, eu vou fazer um planejamento estratégico com as minhas viaturas, eu vou fazer uma análise, eu vou aumentar o policiamento, eu vou colocar viaturas, eu vou fazer operações e eu vou reduzir aqueles índices. É estratégico e funciona. A Polícia Militar trabalha desta forma. Como você reduz uma violência contra a mulher, por exemplo, se ela acontece em mais de 60% dos casos em ambiente familiar? Que eu não vou conseguir colocar uma viatura para fazer um patrulhamento, que é a função primordial da Polícia Militar, fazer um policiamento ostensivo e proteger essa mulher. Então, é muito complexo porque é um problema que envolve muitas nuances, que não só a parte criminal. Então, a Polícia Militar luta junto com a sociedade, porque esse é um problema de todos nós, na verdade, para tentar reduzir e para tentar acolher essas mulheres para que a gente consiga reduzir esses índices. E quais são as ações e quais são as ferramentas que a Polícia Militar coloca à disposição para ajudar nesses casos? Eu gosto sempre de comentar sobre uma iniciativa que nós tivemos no ano passado, que foi inaugurada em outubro aqui no nosso Copom, que é onde nós atendemos todas as ligações de telefone de emergência 90, que foi a inauguração da cabine Lilás. Essa é uma iniciativa justamente a partir desse ponto de vista. O que eu posso fazer nesses casos desses crimes se o patrulhamento não resolve? Então, como a Polícia Militar pode atuar? Vendo que é um problema que envolve muitos órgãos, então a Polícia Militar criou a cabine Lilás, que é uma cabine específica para atendimento de mulheres que sofrem violência doméstica. E as pessoas que fazem o atendimento lá são só policiais militares femininas. Então, é justamente essa ideia. Vamos criar um acolhimento, vamos criar um ambiente de empatia, onde se a mulher ligar aqui o 90, eu vou passar essa ligação para uma outra mulher que vai conseguir me ouvir, que vai conseguir entender meu problema, e de repente eu não vou sentir vergonha de falar. Porque a maioria dos casos, a mulher se sente constrangida. E é por isso que ela tem medo e ela não vai falar. Então, elas receberam um treinamento lá em São Paulo, específico para esse atendimento, para esse acolhimento, e explicando a dinâmica para vocês, né? Então, nós temos lá o Copom, que é um lugar gigantesco, convido vocês para conhecerem lá, inclusive, lá aqui na sede do CPI 8, que é muito interessante ver o funcionamento da Polícia Militar lá. Aí a gente entende a grandeza da instituição quando a gente vai lá também, né? Porque são várias cabines com vários policiais atendendo os telefones mesmo, de 190. Então, Polícia Militar de Emergência, quando vocês ligam lá no 90, cai lá a ligação. Não é um robô. Não São é um robô. pessoas. Não é um robô. Estamos lá 24 horas por dia, 7 dias da semana, para atender a população. Então, caiu no atendente, que é aquele que atende o telefone 90, ele vai cadastrar a ocorrência. Cadastrou, nós temos as cabines de despacho. Lá, nós temos as divisões por batalhões. Então, aqui na região do CPI 8, nós temos o batalhão de Venceslau, o batalhão de Dracena, o batalhão de Assis e o batalhão de Presidente Prudente. Então, lá, ele já vai despachar para onde é. Caiu uma ocorrência adamantina. Então, ele vai mandar lá para o policial que está na cabine, que está despachando lá para o 25 BPMI, que é lá onde tem a ocorrência adamantina, que faz aquela área, né, o policiamento. E aí depois nós temos a supervisão, a parte do bombeiro também fica lá, o despacho do bombeiro também fica lá. E aí, explicando essa dinâmica, então, o que acontece quando cai uma ocorrência de violência doméstica? Então, vai atender, vai ver a urgência. Está acontecendo agora? Precisa de viatura agora, porque essa mulher está correndo risco? Primeiro é feita essa análise. Não, se é agora, então a gente despacha uma viatura agora, uma equipe policial, para resolver. Às vezes ela está sofrendo uma agressão, precisa quebra de medida protetiva, tem que fazer a prisão do agressor, é imediato. Ainda assim, a cabine Lilás também vai acompanhar, mas aí com prioridade para esse despacho da equipe, tá? Agora, vamos supor que não está acontecendo naquele momento, mas então dá para eu passar direto para a policial feminina. Então, ela já vai fazer esse contato, ela já vai começar a tirar informações ali com a vítima e ela vai prestar todo o apoio que precisa. Para ela saber, o que eu faço? Eu preciso de eu já sei o que está acontecendo, eu preciso, por exemplo, de um apoio, orientação jurídica.
Quais são os meus direitos? Eu preciso de ajuda para sair de casa. Não tenho para onde ir, eu não tenho família aqui. Então, essa policial, ela vai direcionar para outros órgãos aqui, dos municípios que fazem parte aqui, assistência social. Se essa mulher precisar de um auxílio aluguel para sair da casa e levar seus filhos, por exemplo, ela vai receber. Se ela precisar viajar para encontrar a família, todas as situações ali que puder ajudar. Se ela precisar de ajuda de um advogado, também tem projetos interessantíssimos aqui, por exemplo, em Presidente Prudente tem a OAB por Elas, que é uma assistência, né, jurídica gratuita para mulheres que precisam desse apoio para poder tomar medidas, né? Eu preciso de uma medida protetiva, eu não sei nem por onde eu vou começar a fazer isso. Então, aí você vai fazer contato, tudo isso será direcionado lá. E aí, um outro serviço que essas policiais fazem na Cabine Lilás, e esse, assim, é o que eu acho mais incrível, é fazer uma busca ativa dessas vítimas. Por quê? Muitas ocorrências a mulher não quer registrar. Às vezes nem foi ela que ligou. Às vezes um vizinho ouviu um barulho dentro da casa, é recorrente, ouvir a briga. E aí o vizinho liga e fala, olha, eu acho que tá acontecendo alguma agressão, eu tô ouvindo barulho, tô ouvindo pedido de socorro. Quando chega na casa para atender a ocorrência, que o policial militar chega lá, ela nega e ela fala que não tá acontecendo nada. Porque ela tá com medo de sofrer as consequências depois que a viatura sair dali. Ela não quer que o marido seja preso, né, o companheiro, mas é por puro medo. Sim. Né? Ela sabe que ela tá num ciclo de violência e às vezes é para se proteger também, né? Para não terem um problema depois, eu falo que não tem nada. E aí, assim, claro que tudo tem um contexto, né? Se chegar lá e ela falar que não aconteceu nada, e de fato, né, o policial fizer uma análise ali, às vezes adentrar a residência, conversar e ver que não tem marca de agressão física, não tem nada, a pessoa for convincente, a casa tiver tudo ok, ele pode ser que ele encerre o atendimento e fala, não, vou acreditar na palavra dela. Agora ele vai conduzir a ocorrência para a delegacia se ele vê que tem alguma coisa ali que não tá legal. Que não aí tá sim. Não tá não, compatível. Ela tá falando que não tá compatível, que não aconteceu nada, mas não tá compatível. Eu tô vendo aqui que tem sinais de luta dentro dessa casa. Eu tô vendo que ela tá com alguma marca. Então aí vai ser todo mundo levado para a delegacia e tomar as medidas. Mas em muitos casos, se foi alguma coisa mais sutil, vamos dizer assim, né? Se é que tem essa palavra, porque agressão não é só agressão física, né? A gente sabe disso e depois a gente pode comentar também mais um pouquinho. E muito bem, então o policial militar ele foi embora. Ele encerrou aquele atendimento, ele vai continuar o serviço dele ali. A policial militar da Cabine Lilás, então ela vai chegar no outro dia para trabalhar e ela vai pegar todas as ocorrências da noite anterior de violência doméstica. Todas. E aí ela vai pegar tudo, ela vai ver como foi encerrada aquela ocorrência, como foi conduzida. E aí, aquelas que ela perceber que, foi encerrado, porque nada constatado, um exemplo, né? Ela vai pegar o telefone da vítima e aí elas ligam uma a uma no outro dia. E aí é onde entra o trabalho da policial militar. Com todo carinho, com todo acolhimento, de uma forma muito humanizada, ela vai falar para essa mulher, você pode conversar comigo agora? Aqui é a policial militar tal, você se sente segura para falar? Porque às vezes a pessoa não pode nem falar, né? Ao celular, sem que o agressor não esteja ali próximo a ela. E aí ela vai começar. A viatura esteve na sua casa. O que aconteceu? É recorrente? E aí ela começa ali devagarzinho, um trabalho de formiguinha. E ali consegue se tirar bastante informação, dar bastante auxílio para essas mulheres. Hoje a gente já tem um número bom de atendimentos lá na Cabine Lilás. Inclusive tem pessoas que ligam 190 e já pedem para falar direto lá. Já conhece. Porque já sabem que a gente divulgou bastante esse serviço. E esse é o objetivo também, fazer orientações. Então já liga, já pede para falar lá. E às vezes até ligam para desabafar. Porque você percebe assim que é um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Que muitas vezes a mulher não tem essa oportunidade. Então encontrou nesse serviço. Exatamente. Então, eu vou pegar os números da Débora, Cabine então, Lilás hoje, toda ocorrência de violência contra a mulher, de uma forma ou de outra, vai cair na Cabine Lilás. Vai.
Se não for no momento, porque se no momento for uma emergência, que talvez tenha que deslocar uma viatura, talvez não caia na cabine lilás naquele momento. Mas no dia Mas seguinte... em algum momento nesse processo vai cair na cabine lilás. Vai cair. Então, uma mulher que esteja precisando, pode ser numa situação de emergência, como pode ser numa situação de tirar dúvida, de saber como proceder para sair disso. Em qualquer caso, ela pode contar com a Polícia Militar e com esse serviço. Com certeza. Inclusive, a ideia já surgiu de ser na Polícia Militar, porque a gente costuma dizer assim que nós somos a porta de entrada. Tudo cai no telefone 190. Para tudo as pessoas ligam 190. Para coisas criminais ou não. Né? Às vezes para tocar um animal que está na via. Então, assim, entra muita coisa no 90. Então, por mais que às vezes tenha coisas que a gente não consegue resolver naquele momento, tudo vai passar por lá. Então, todas as ligações, todos os atendimentos serão feitos por lá. Se a Polícia Militar não conseguir ajudar, ela vai direcionar. Eu preciso de um serviço do CRAS aqui, nesse caso. Eu preciso de um auxílio do CREAS. Essa mulher precisa de um auxílio aluguel. Ela precisa, sei lá, de repente de uma passagem para pegar os filhos dela e voltar para a cidade onde ela tem a família dela. Às vezes ela não tem ninguém aqui. Então, é feito todo esse apoio e acompanhamento também. A ideia é ver como é que está caminhando os casos e fazer essa mulher sair desse ciclo de violência, né? Quebrar esse ciclo. Porque, infelizmente, o final dessa história pode ser o feminicídio. Sim. Então, a gente precisa Quanto antes agir rápido. Eu te interrompi. Por favor, passa para a gente aí qual é o contato para quem estiver precisando e também para quem conhecer, ou você tem um vizinho, você não sabe o que fazer. Às vezes você pensa assim, se eu ligar 190, eu posso prejudicar ela, alguma coisa. Mas agora a gente já sabe que se acontecer da polícia vir e no momento não conseguir fazer muita coisa, sabe que depois vai ter um retorno. Exatamente, vai ter. E isso é bom até, às vezes, para a pessoa que está tentando ajudar de fora. Então, ela vai saber, eu não vou ligar porque não vai dar nada, né? Digamos assim, de uma forma bem... Vai sim, vai ser ligado depois para essa pessoa e vai ser verificada essa situação. Por exemplo, pode ligar e passar o contato. Vamos supor, o vizinho passou o contato da mulher, assim, sabendo que tem a cabine lilás. Falou assim, a vizinha ligou, falou assim, eu sei que essa pessoa está passando por violência doméstica, agora ela não vai poder atender, mas em algum momento eu gostaria que vocês falassem com ela. Pode passar, não tem problema, também. Pode passar. Nós estamos desde outubro, então, com a cabine lilás, né? Então, nós tivemos 3.124 atendimentos até agora no total. Então, são mulheres, mais de 3.000 mulheres aí acompanhadas. E outra coisa também que a gente percebe, né, que é uma tendência, infelizmente, essas ocorrências, elas aumentam muito final de semana, feriados prolongados. Então, infelizmente, está intimamente ligada com a utilização de bebidas alcoólicas. Então, às vezes, vou dar um exemplo, domingo. Domingo é um dia muito tranquilo para a Polícia Militar, normalmente, principalmente aqui na região do CPI-8, que já é tranquila por natureza. Aqui em Prudente, né, os nossos índices são baixos, aqui é tranquilo. Mas até depois do almoço ali no domingo, até umas 15 horas, vai tudo bem. São poucas ocorrências que caem no Copom, que são despachadas para as viaturas. Deu um certo horário, as ocorrências elas começam a se repetir. É o marido chegando em casa bêbado, querendo atacar a esposa e os filhos com faca, briga de casal, e assim vai. E assim nós vamos até de madrugada, infelizmente. Então, também é um fator aí que contribui absurdamente, né? Talvez por isso... muitas mulheres às vezes acreditam que é porque bebeu, né? Quando ele não bebe, ele... Quando ele bebe, ele fica bonzinho. Ele é bonzinho, ele não é assim, ele só tá assim porque ele bebeu, mas aí a gente tem que se atentar, né, aos detalhes, porque se sempre tá assim, em algum momento, né, você vai estar colocando sua vida em risco. Não tem que... E existe alguns aspectos, né? Ou você comentou, quando ele bebe, ele fica assim... mas ele é bonzinho, aí acontece uma, acontece duas, acontece três,
E eu vejo que a mulher, né, tem esse acreditar que sempre vai melhorar. Existe algum indícios que não vai melhorar, que não é assim que funciona? Algum indícios da característica mesmo do agressor? A gente, não generalizando, mas existem alguns padrões, né? Então, normalmente começa muito sutil, porque, voltando a falar da questão dos tipos de violência, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que hoje não é só violência física que é crime. Então, nós ainda temos violência psicológica, violência sexual, violência moral e a patrimonial também. Então, muitas vezes, essas violências, elas antecedem a física. Então, sutilmente, ele começa a te afastar dos amigos, a te afastar da família, para que você fique ali naquele mundinho, né? Só vocês. Não, você não precisa. Essa amiga não é uma boa companhia para você, né? Ah, essa roupa tá muito curta. Você vai com essa Não roupa? quero que você saia assim. Ah, mas você tá conversando com quem no seu celular? Então, são pequenos controles, né? Que eles Que vão podem passar, primeiramente, como uma proteção, com cuidado. com um cuidado, Isso. vem disfarçado de Isso. excesso de proteção e de Isso. cuidado. É um ciúme que parece um cuidado, uma proteção, mas não é. É controle, né? E às vezes a mulher acha que ela não quer acreditar naquele primeiro momento, né? Tem um Não, amor, mas tem ele uma dependência, às vezes. nossa, mas quando eu conheci ele era assim, né? Eu já ouvi casos de mulheres que relatam que até o casamento a pessoa se comportava como um príncipe encantado. Eu já ouvi relatos pessoais disso. No dia que eu me casei, na lua de mel, ele mudou. E aí a pessoa não quer acreditar. Ela fala, gente, nossa, eu encontrei alguém que é o amor da minha vida, né? O amor da minha vida. E aí você não quer ver o que tá diante dos seus olhos. E ele vai devagar. Então, Aí tem a psicológica, né? Se eu largar de você, nunca mais se encontra alguém. Exatamente. Aí ele começa a aprofundar, né? E aí essa questão da dependência financeira, ela é uma realidade também. Porque ele começa a explorar isso. Ah, você vai sair de casa, você não consegue se manter sozinha. Você vai para onde? Aí tem essa questão também de se a mulher está num local onde ela não tem rede de apoio nenhuma. Você vai para onde com seus filhos? Você vai para debaixo da ponte? Você precisa de mim. Ou pior, você não tem como se sustentar. Você quer mesmo ir embora? Os filhos ficam comigo. Porque eu consigo provar que eu consigo cuidar desses filhos. Você não consegue. Você não consegue. Quando mexe com os filhos, já fica diferente. Fica pior. Fica pior para a mulher, porque daí ela acha que ela tem que suportar mais ainda, por conta dos filhos. Mas são padrões realmente que se repetem. E a mulher, ela... tem mulheres que entram numa dependência financeira, vamos dizer assim. Muitas vezes são mulheres que já têm uma profissão, né, que têm uma carreira. E às vezes ele fala, não, mas olha, o que eu ganho é suficiente pra gente viver bem, você pode ficar em casa. E às vezes ela abandona tudo que ela construiu pra ficar. E quando ela percebe, às vezes ela já tá deslocada ali, ela não consegue mais retornar para, né, se inserir no mercado de trabalho novamente. E aí aqui eu quero destacar assim, né, é importante a gente frisar que não são as coisas que acontecem de comum acordo, porque tem casais que sentam, conversam e decidem. E os dois falam, os dois decidem pela família. É muito diferente. Ah, eu tenho os filhos e agora eu trabalhava fora, mas agora tem problema se eu ficar em casa? Eu queria ficar com eles, eu queria cuidar, eu queria estar mais próximo. E aí os dois sentam, conversam. Enquanto família, eles tomam uma decisão, né? Fruto de uma coisa pensada, de um ambiente saudável, de um lar, realmente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que começa a controlar tudo. Que você não tem vida mais. E aí, por que ele vai afastando, por exemplo, as pessoas? Porque se você tiver... Quando você começar a perceber que as coisas não estão indo bem, você vai querer contar para alguém.
Aí você vai querer contar pra sua amiga, olha, amiga, eu acho que não tá legal porque tal dia ele fez tal coisa agora. E aí a sua amiga, ela vai perceber. E vai dar a opinião dela. E ela vai dar a opinião dela. E aí ela vai começar a dar problema pro agressor, essa amiga. Aí você te afasta dos seus familiares. Mesma coisa, porque os familiares vão perceber e vão querer te tirar daquele ciclo de violência. Então, é uma estratégia mesmo de envolver a mulher naquela dependência para que ela fique ali e ela achar que não tem mais saída. Que ninguém mais vai querer ela depois, que não tem para onde ela ir. Que não consegue trabalhar em lugar nenhum. Que não consegue trabalhar em lugar nenhum. E aí também tem a questão de... que normalmente também é um padrão. Eles começam a não permitir que a mulher use perfume, passe batom, maquiagem. Também é uma característica bastante comum. Que é para ir apagando o brilho dela mesmo, né? E aí, quando ela percebe, às vezes ela começa a pesar ali, como é que eu vou sair daqui? E aí... Ou seja, nem sempre o agressor começa com agressão. Ele começa, na maioria das vezes, com uma sutileza de comportamento que vai induzindo já você perceber que o fim pode ser muito complicado. Porque ele começa com excesso de cuidados, que a princípio, se é uma mulher, por exemplo, assim, de uma situação financeira difícil, ou que veio de uma situação familiar complicada, de primeiro momento ela pensa assim, eu tenho alguém agora que me protege. Olha, ele está preocupado comigo, nunca ninguém se preocupou. Então, assim, de primeiro momento, fica aí uma maquiagem de um homem muito bom. E por muitas vezes também, como você disse, numa ocorrência, quando elas dizem, não aconteceu nada, não aconteceu nada, só porque ele bebeu hoje, mas ele é um marido bom, ele paga as contas. Ele paga as contas em dia. Então, para ela, fica essa troca. Se a comida está no prato, eu vou aguentar mais um pouquinho. Olha só. E assim, ela está se colocando em risco, né? Diariamente. Porque isso dificilmente vai diminuir. Ao menos que, em comum acordo, eles consigam descobrir a causa do problema, ou os dois, que ela consiga que ele resolva se tratar. Porque eu acredito até que exista uma regeneração, né? Sim. Só que eu acho difícil o agressor ouvir a própria companheira para aceitar se cuidar para poder melhorar tudo isso. Mas, acreditando que é muito difícil essa hipótese da regeneração, essa situação só tende a piorar. Infelizmente. Infelizmente. Então, como você disse, ele começa no cuidado, depois ele começa... Às vezes, aí ele começa a mostrar mais o rosto, né? Passa um tempo, ainda antes da agressão física, pode ser que ele comece outras violências, né? Vamos dizer assim. Então, ele começa, você é burra. Tem muitos casos assim também. Não, você é burra, você não serve pra nada. Então, normalmente é uma escalada da violência, que pode chegar no feminicídio. É por isso que a gente tem que ajudar essa mulher muito antes. Se a gente conseguisse ver logo no começo que não tá legal e quebrar esse ciclo pra gente não se colocar nessa situação, né? Não ser vítima. Outra característica, às vezes, eles culpam a vítima, né? Às vezes o agressor ele tem uma crise louca de ciúme, ele bate na mulher e ele é capaz de falar pra ela que ele ficou com muito ciúme e ele acabou batendo nela por culpa dela, porque ela não se comportou direito, porque ela falou uma coisa que não deveria falar. E aí ela acaba assumindo esse papel de forma inconsciente, é claro, né? Porque é um processo muito difícil de quebrar. Eu me recordo, assim, quando eu trabalhava no serviço operacional, eu trabalhava numa função de supervisão. Então, tinha as viaturas que atendiam as ocorrências, eu trabalhava na supervisão. Então, eu não ia em todas as ocorrências que o nosso Copom despachava. Então, eu ia nas mais graves ou quando solicitavam apoio, mas é muito recorrente esse tipo de atendimento de briga de casal. Então, tem policiais que às vezes já conhecem o mesmo casal, que sempre briga, orienta a mesma mulher, as mesmas pessoas, todo final de semana, pra gente ver como é crítico o problema.
E eu me lembro muito de uma ocorrência, que foi aqui em Presidente Prudente, inclusive, que foi uma... Que assim, por que me marcou? Porque eu tive que tomar uma decisão, assim, pensando totalmente na vítima. Porque a gente chegou lá, a viatura chegou a princípio, né? Era uma casa, tipo casa dos fundos, assim. Tinha uma casa na frente, uma casa nos fundos. Era um dia à tarde, assim. Eu não me lembro se era sábado ou domingo à tarde. E a mulher tava na casa com a criança, devia ter uns 3, 4 anos. E o marido chegou, alterado, aparentemente por alguma coisa. A gente não sabe se por droga, por bebida, enfim. E ele não queria deixar ela sair da casa. E ela queria sair porque tava com medo. Então, eu não me recordo também se foi ela que ligou ou se foi alguém que ligou. Mas aí, chegou lá as equipes e encontrou. Era um corredor, então, que ia pro fundo. E o cara gritando lá no fundo, né? O marido dela. Começou a xingar os policiais. Aí, aquela ocorrência grande, né? Gigante, como a gente diz. E a mulher lá falou, olha... A gente conseguiu conversar à distância, né? Mas todo mundo, no visual de todo mundo, assim. E ela falou, olha, ele não me bateu. A gente até acredita que não mesmo, mas ele deve ter ameaçado, alguma coisa assim. E eu só quero que ele saia daqui. Porque ele estava alterado, ela com medo dele fazer alguma coisa. E eu só quero que ele saia. Só que aí, a hora que ele viu aquele tanto de policiais lá... E aí ele começou a xingar e ele não tava, né, no seu juízo perfeito. Ele falou, eu acho que ele pensou, se eu for preso, vai... Ele não queria que a polícia conduzisse ele pra delegacia. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a ameaçar assim, se vocês me levarem preso, eu volto aqui e mato ela mais tarde. E aí eu tava lá já. Já tinha encostado nessa ocorrência, a gente já tava uns 10 policiais lá mais ou menos. E como ele já tinha xingado, desacatado absurdamente as equipes, pelos policiais, a gente tinha contido ele, algemado, colocado na viatura e apresentado ele na delegacia. Então, eles estavam esperando uma decisão minha. E aí, tenente, o que a gente faz? Pode pegar ele, colocar na viatura e levar? E ele falando, se vocês me levar preso, eu vou voltar aqui e vou matar ela. Eu parei, pensei, falei, bom... O que eu faço agora, né? Preciso tomar uma decisão acertada. Aí, me reuni com o meu sargento e eu falei pra ele, olha, qual que é a nossa realidade aqui? Isso foi no final de 2017. Porque ele ia se casar. Não tinha medida protetiva de urgência naquela época, porque a medida protetiva de urgência, ela é de 2019, né? Pra gente tentar tirar a mulher dali e conseguir alguma coisa logo pra ele se afastar dela. E o que ele tinha feito ali... não cabia prisão em flagrante. Eu falei, então a gente vai levar ele pra delegacia. Chegar lá, nós vamos registrar essa ocorrência. Vai soltar ele. E ele vai sair pela porta da frente da delegacia. E ele vai voltar aqui, ele vai matar ela. Eu falei, então, eu não quero que leve ele. Eu não quero que leve. Eu falei, então, todo mundo vai ficar aqui e vai deixar ele sair. E às vezes isso pro policial é difícil, hein? E aí ficamos todos lá, conversei com ele, falei, não, você pode sair. Pode sair que ninguém vai colocar você na viatura. E assim a gente fez. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente apresentou a ocorrência, todos os dados, fizemos todos os registros, deve ter corrido o processo, né? Que depois a gente não acompanha a parte processual, mas foi tudo que é de praxe, foi feito. E aí nós prestamos um apoio para ela sair desse lugar e deixamos ela com a família dela. Porque às vezes não dá, como eu falo, não é só um problema de polícia. Às vezes a gente esbarra em algumas coisas, nesse caso a legislação. Ele não ia ficar preso. E eu não tinha a menor dúvida que ele poderia voltar lá pra matar ela, entende? Então, sim, às vezes você se vê em umas situações que... é muito pontual. É muito pontual, E às vezes a gente não tem que pensar só na gente enquanto policial, né? Não, mas eu vou levar. Ele desacatou, xingou todo mundo aqui. Mas a gente não tem que pensar nisso em alguns momentos. Até porque é até recorrente, né? Sim. Pros policiais militares também passar por esse tipo de situação. Então, assim, o controle emocional tem que estar em nós. Né? Porque as pessoas que estão envolvidas ali não estão em condições, realmente. Então,
foi uma situação que me marcou bastante, foi essa No caso ocorrência. como esse, desculpa, num caso como esse, se fosse hoje em dia, ela teria um acompanhamento de uma policial militar da cabine lilás, isso, né? Isso. Para acompanhá-la nesse processo, no que fosse preciso para ela depois dessa ocorrência. Sim, sim. E até hoje, como nós tivemos várias alterações da Maria da Penha ao longo desses 20 anos, então foram enrijecendo algumas coisas, né? Antigamente, por exemplo, não tinha medida protetiva, quando a gente, lá no comecinho da lei, em 2006, mas não tinha punição. Então, eu tenho uma medida protetiva, mas se eu descumprir, não acontece nada comigo. Então, é a mesma coisa que nada, digamos assim. Então, com o tempo, foram feitas as punições. Em 2017, foram criadas as punições para medida protetiva. Depois, só em 2019, que foram criadas as medidas protetivas de urgência, que é o caso que você consegue tirar a mulher ali numa situação dessa, daria para tentar tirar ela na hora, e se for um dia que tem atendimento no fórum, pode ser conduzido até lá e já ir atrás da medida protetiva de urgência, ou na delegacia, que não era o caso nesse dia, não era a nossa realidade. Então, assim, já melhorou, né, os mecanismos que nós temos hoje, além também da cabine lilás, porque vai acompanhar, né, nesse caso já poderia falar com ela, mas o que você precisa? Você tem alguém aqui? Você precisa de um apoio de quê? É psicológico, é social? E aí aprofundar, né? Porque cada caso é um caso também, né? Uma realidade. Mas mais de 90% dos casos de violência doméstica são de mulheres de baixa renda, digamos assim, né? De classe baixa. Infelizmente é uma realidade. E aí envolve muito essa questão da parte financeira também. Eu costumo dizer assim que eu, Capitão Débora, acredito que 2 pilares importantes para tentar quebrar esse ciclo, que diminui a vulnerabilidade da mulher, é a independência emocional e a independência financeira, né? Que é você conseguir meio que analisar a situação, de repente buscar uma ajuda, uma terapia, e às vezes deixar seus traumas lá no passado, né? Ninguém me protegeu até hoje, de repente eu venho com uma carga que aí eu acredito que eu só posso ficar com aquela pessoa porque só ela me protege. Então você tem que trabalhar isso, então você tem que ter esse suporte emocional e também o suporte financeiro. Então ir atrás das suas coisas, vai estudar, vai trabalhar. Olha o quanto que nós alcançamos, né? Olha nós 3 aqui, né? 3 profissionais, mulheres, que se destacam nas carreiras que decidiram escolher. Então, a gente já avançou muito. Sim. Mas a gente tem que avançar mais ainda enquanto sociedade, porque esse problema de violência contra a mulher, aumento de feminicídio, ele é nosso. Ele é um problema cultural, ele é um problema social. Educacional também, porque tem uma questão de uma cultura, né, que vem. Imagina falar para as nossas vós, para as nossas bisavós, olha, hoje eu sou capitão da polícia. Ela fala, imagina. Profissão de homem. Profissão de homem. Então, nós quebramos muitas barreiras e conquistamos muitas coisas. Mas ainda tem bastante coisa, né, pra gente construir. E é um assunto que tem que ser tratado massivamente, né, sem parar. Em toda a sua complexidade. Em toda a sua complexidade. E é complexo. É complexo. Para quem está nos ouvindo, né, conhece alguém ou até mesmo pode estar passando, né, por alguma violência psíquica ou emocional ou até patrimonial ou até mesmo agressão física, como que você vê a prioridade para sair? Então você falou assim, ó, tirar ela desse ambiente. O que você acredita que seriam os primeiros passos para romper quem está vivendo isso? Né? Tem a conscientização em massa, tem toda essa questão que nós acabamos de falar, mas para quem está nesse meio, fala assim, olha, eu não sei nem por onde começar, eu me sinto muito pequena diante dessa situação tão complexa. Qual seria o primeiro passo? Olha, cada caso vai ser um caso, né? Porque cada mulher, às vezes, vai ter algum aspecto que vai pesar mais para ela ali.
Então, para alguma vai ser o financeiro, para outra vai ser, eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho rede de apoio, enfim. A minha orientação é, liga 190, né? O pessoal que estiver ouvindo a gente, então, já a orientação da Polícia Militar, ligar 190, pedir para falar na cabine Lilás, pede para falar com uma policial que você precisa de orientação, porque lá vão te indicar por onde começar. E individual, né? Então, ouvindo aquele caso, né? Ouvindo aquele caso, lembrando que é sigiloso, é seguro, ninguém vai saber que você ligou, que você conversou, ninguém vai saber da sua história. Então, a policial, ela tá ali para ajudar mesmo, ela vai direcionar para o que aquela mulher precisa. Eu preciso de um auxílio aluguel, porque eu preciso sair dessa casa. Então, cada caso vai ser pontual e vai ser direcionado da melhor forma para essa mulher quebrar esse ciclo de violência, porque chega um ponto que ela sabe que ela tá. É o que você tá falando, ela só não sabe o que ela tem que fazer. Por onde eu começo? Sim. Então, assim, elas não estão sozinhas, nós estamos lá para ajudar. Sim. Isso é no estado de São Paulo. Isso. A Cabine Lilás, ela já tem um... Ela tem no estado de São Paulo. Em outros estados, eu não sei te dizer se há alguma iniciativa parecida. Mas aqui no estado, sim, nós temos no Copom São Paulo. Nós temos alguns Copons do interior também, mas também não são todos. Então, aqui em Presidente Prudente, nós temos. Que para os 67 municípios aqui da nossa região, sim, esse atendimento é possível. E aí, também, ligar 190, também tem os Disque Denúncia, né? O 181 também é Disque Denúncia, o Disque 100 também é denúncia para situações em que esteja infringindo os direitos humanos. Aí é para qualquer situação, mas pode ser denunciado também em casos de violência contra a mulher. Sim. Então, não deixe de denunciar, né? Vá atrás. Se você está numa situação que não vê saída, saiba que existe saída, né? E pode parecer gigante, mas tudo tem solução, né, Débora, né, Miriam? Exatamente. E que pode contar com a Polícia Militar sempre. Sempre, com certeza. Na certeza de que ela será ouvida, que será sigiloso. Sim. Será acolhida. Será acolhida de uma forma ali humana e que não vai ser não pense ela que vai ser uma reclamação ao vento. Tem Sim. alguém ali preocupado com a situação dela. Sim, isso é importante frisar também. Muitas vezes as pessoas pensam, não vou ligar porque eu vou incomodar. Não, você não vai incomodar. Né? E você não vai ser só mais uma, você vai ser acolhida, você vai ser ouvida e a gente vai trazer uma solução. Sim. Muito bem. Débora, muito obrigada. Muito obrigada. Assunto precioso, né? Precioso. Um assunto, uma conversa difícil, mas necessária, com conteúdo muito precioso. A gente precisa uma conversa triste, né? Porque a gente discutir isso. Em 3 mulheres aqui, a gente falar sobre isso. É muito triste saber que a gente tem que falar de um tema sobre esse. Esse tema não deveria nem existir. Todos são tratados desiguais. Pronto, né? Mas existe, é sério. E as mulheres precisam saber que elas têm apoio. Tem apoio. E que tem que seus direitos serem preservados, né? Sim. E quer deixar o contato, as redes da polícia, para quem quer encontrar nesse serviço? Você falou muito do 90, mas também tem, né, a parte do Instagram, tem a parte das redes sociais. Se você quiser deixar para que as pessoas possam entrar em contato. E conhecer as ações da polícia. Conhecer as ações da polícia. É um trabalho muito lindo. Nós temos as redes institucionais. Então, nós temos a da Polícia Militar, que é no Instagram, @PMESP. Então, lá são todas as ocorrências do Estado. É bom para conhecer. Eu falo que a Polícia Militar ela é gigante. Né? São tantas frentes que a gente trabalha. Então, é a primeira rede social que eu indico para as pessoas seguirem, para conhecer o trabalho institucional. E aí, aqui no CPI, nós temos a nossa rede do Grande Comando, que também a gente divulga todas as ações aqui da região de Presidente Prudente, que é o CPI 8, _SOC, então CPI 8 com SOC aí de comunicação social, para o pessoal acompanhar todas as nossas ações, as nossas atividades, os batalhões aqui da região de Presidente Prudente. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Miriam. E nós estamos aqui, semanalmente, no Sparcast, falando mais sobre educação financeira, sobre conhecimento, né? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Foi um prazer estar com vocês.